Olá, eu sou Viviana Chiosi e essa é a continuação do livro A Experiência da Mesa 10, O Prato a Mais. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 27. Schualar, uma cidade no centro da Califórnia, cerca de 16 quilômetros ao sul de Salinas, na rodovia 101. Foi meu lar desde que nasci até me casar em 1964. Quando eu tinha 7 anos, minha família comprou uma bela casa numa esquina no final da cidade. A cerca do jardim ficava às margens do acostamento da estrada de 2 pistas que levava à rodovia principal. Do outro lado da rodovia ficava uma estrada de ferro. Os andarilhos, eram assim que os chamávamos, andavam de trem e desciam em nossa cidadezinha. Como nossa casa ficava perto da ferrovia, era a primeira onde passavam pedindo comida. Lembro-me vividamente da noite em que um andarilho se assentou em nossa mesa de jantar para comer. Estava sujo e muito mal cheiroso. Minha mãe fez um sanduíche para ele, deu-lhe um prato quente de sopa e o chamou para sentar à nossa mesa. Logo depois, da porta dos fundos, por onde nossos convidados costumavam entrar, ficava uma mesa de madeira de piquenique. Se eu estivesse sozinha em casa e um estranho batesse à porta pedindo comida, recebi de meus pais a instrução de mandá-lo sentar-se à mesa de piquenique, entrar, fazer um sanduíche e entregar para ele. Papai cria, de maneira literal, em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Papai e mamãe demonstravam compaixão e generosidade. E essa atitude de bondade e hospitalidade se desenvolvia naturalmente em nossa rotina diária. Aprendemos a não julgar as pessoas por sua aparência exterior. Afinal, poderia ser um anjo e a incluir todos em nossa vida. Se elas estivessem com fome, nós as chamávamos para se assentar à nossa mesa e dávamos comida. Meus pais demonstravam amor a todos, até mesmo aos excluídos e desabrigados. Esse exemplo de hospitalidade teve uma influência tremenda sobre meu irmão e sobre mim. Além de darmos comida a estranhos que batiam à nossa porta, lembro-me bem que papai trazendo para a mesa o bêbado da cidade. Papai o ajudou a ficar sóbrio com uma xícara de café e o levou para junto de sua família. Ele era nosso amigo e eu frequentava a mesma escola que os filhos dele. Tais atos de bondade eram normais em nossa família e esse estilo de vida continua a ser normal para mim. O prato a mais, sempre colocado à nossa mesa de jantar, exemplifica uma parte central do caráter de Deus. A hospitalidade estendida aos outros demonstra a generosidade do amor de Deus, transformando estranhos em amigos. Na Bíblia, Deus nos lembra da importância de praticar a hospitalidade. Romanos 12:13 nos manda: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades.
Pratiquem a hospitalidade. Em 1 Pedro 4,9, recebemos a ordem: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Em 3 João 8, o apóstolo conclui: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. A palavra grega pixolenos é traduzida em português por hospitalidade. A definição grega se divide em duas partes. Philo significa amigo e xenos quer dizer estranho. O sentido literal de hospitalidade é transformar estranhos em amigos. Estranho não significa apenas uma pessoa que você nunca viu, mas sim que a hospitalidade supere a distância da estranheza e a tensão de ser diferente. Lucas 10, 25-37 registra que, enquanto Jesus ensinava seus discípulos, foi desafiado por um instruído mestre da lei, que lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu se referindo à lei que aquele homem passara a vida inteira estudando. O que está escrito na lei? Como você a lê? O inteligente perito tinha uma resposta pronta, citando Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus replicou: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Em seguida, o mestre lhe perguntou na defensiva: E quem é meu próximo? Jesus respondeu contando uma história que conhecemos como a parábola do bom samaritano. Segundo esse relato, certo homem viajava de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de ladrões, que o despiram, espancaram e o deixaram à beira da morte. 3 pessoas diferentes passaram pelo moribundo. Um sacerdote que atravessou para o outro lado da estrada, um levita que fez o mesmo e um samaritano, um cidadão humilde que sentiu compaixão, levou o ferido para uma estalagem, cuidou dele, pagou pela hospedagem e pelas despesas até ele se recuperar. Então, Jesus perguntou ao especialista da lei: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito percebeu que a resposta à sua primeira pergunta, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, era demonstrar misericórdia e hospitalidade a quem necessita. Jesus disse ao homem: Vá e faça o mesmo. Lucas 10, 36 e 37. É interessante notar que, na história, os 2 sacerdotes representam a lei e a religião. Jesus estava dizendo que nem a lei nem a religião livram as pessoas de suas necessidades desesperadas. Somente um ato bom e generoso de hospitalidade que demonstre misericórdia é capaz de fazê-lo. O melhor método de discipulado. Quando Jesus reuniu os discípulos à mesa
para a última refeição pascual. Ele se levantou da ceia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. João 13, versículos de 1 a 5. Jesus ministrou aos discípulos assumindo a forma de servo, demonstrando como servir uns aos outros. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele se reclinou mais uma vez à mesa e começou a conversar sobre as questões profundas da vida. Disse: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, versículos 12 a 17. Esse ensino foi sucedido por uma conversa interativa, com perguntas e respostas, esclarecimento e debates estimulantes. Tudo ocorreu à mesa, enquanto Jesus e seus discípulos comiam. Para Léore e para mim, convidar pessoas à nossa casa é um método preferido de fazer discípulos, e parece ser a maneira bíblica também. Quando outros vêm ao nosso lar para fazer uma refeição, esperamos não só que aprendam nas conversas à mesa, como também que consigam observar o modelo de vida cristã, exemplificado por nós dois. Desejamos que nossos convidados tenham a oportunidade de ver como interagimos em nosso relacionamento conjugal. Queremos que eles presenciem a atmosfera de amor, paz e alegria que permeia o ambiente. Nosso sistema de valores precisa ser vivido na presença deles, de modo que possam experimentar um modelo de semelhança a Cristo. Muitos anos atrás, fui convidada para pregar numa igreja em Detroit. Depois que o culto terminou, um jovem, sua esposa e filho, em idade pré-escolar, se apresentaram para mim. O marido me fez lembrar que fora hóspede em nossa casa 8 anos antes, com um grupo de homens a quem meu esposo convidara. Com um enorme sorriso no rosto, o jovem pai disse que ele e a esposa baseavam seu estilo de vida e seu lar nos 2 dias que haviam passado conosco. Vários pratos a mais foram colocados à nossa mesa naquele final de semana. O que eu não sabia era que, depois de cada refeição, aquele jovem ligava para a noiva a fim de relatar sua experiência à mesa, como ela fora arranjada e o que comemos. Foi a primeira vez que ele ficou numa casa como a nossa, que demonstrava hospitalidade recebendo estranhos. Ele contou que só se lembra de ter comido à mesa com sua família na infância 3 vezes e todas elas eram datas comemorativas. Durante essas refeições, ainda menino, ele pensava: eu queria que todo dia fosse uma data comemorativa para que pudéssemos comer juntos. Aquele desejo cresceu dentro dele enquanto foi hóspede
em nossa casa e agora, com o primeiro filho, ele e a família comem à mesa regularmente. Eles amam dividir a mesa com outras pessoas, assim como compartilhamos a nossa com ele. Já mencionei que a hospitalidade supera a distância da estranheza e as tensões das diferenças. Esse jovem, além de ser alguém a quem não conhecíamos, considerava nossas maneiras estranhas a ele. O ato de dividir um prato extra à mesa diminui as diferenças e começa a unir um coração ao outro. Convidar alguém para comer em sua casa cria tempo de qualidade e uma oportunidade para um longo diálogo focado. O encontro em lugares públicos impede muitas vezes que os relacionamentos passem para um nível mais profundo. Contudo, com o prato a mais e o encontro em sua casa, a conversa parte para um nível mais pessoal. As interrupções do garçom e a instrução da privacidade num lugar público mantém a conversa num nível superficial. O nível mais profundo de diálogo que ocorre em casa, em volta da mesa familiar, permite que a pessoa expresse emoções honestas, dores pessoais, desafios, vulnerabilidades e crises presentes. Não faz muito tempo, nosso querido amigo Scott, que morou conosco durante 2 anos, partilhou comigo acerca de sua experiência em nosso lar e à mesa. Cresci num lar extraordinário, com pais que me enchiam de amor e cuidado. Lá no fundo, eu sabia que estava sendo separado para algo e que provavelmente tinha dons em muitas áreas. Pode-se dizer que eu era o típico exemplo de uma vida intocada, ainda não descoberta. Precisava de um lugar seguro para me desenvolver e liberar meu potencial. O lar de Léori e Dave foi o refúgio perfeito durante essa época de descobertas. Dave criava um ambiente amoroso e hospitaleiro. Léori derramava sabedoria sobre mim. Depois de terminar o bacharelado nos estados de Washington, vendi e dei quase tudo que tinha e coloquei meus pertences no pequeno carro da época de universitário. Dirigi até a casa de Léori e Dave em Youngstown, Ohio, onde fiquei por 2 anos. Em todo o tempo que passei com eles, observei, ouvi, aprendi e segui. Ou seja, fui um discípulo. Os princípios que eles ensinavam eram profundos. Começaram a mudar e a desafiar o âmago de meus atos e pensamentos. Aprendi a amar as pessoas de maneira mais intensa e também a apoiar e discipular outros. Embora eu já fosse uma pessoa salva, precisava de uma alavanca. Queria ter uma vida significativa, cheia de propósito. Tinha o desejo de fazer a diferença, mas não fazia ideia de como isso poderia se tornar realidade. Minhas experiências no lar de Léori e Dave e em volta da mesa deles foram cruciais para me ajudar a me concentrar em meu chamado. Agora sigo em frente na direção certa, fazendo aquilo que sinto que Deus me criou e chamou para fazer. O tempo que Scott passou em nosso lar e em volta da mesa ofereceu a ele um ponto de contato para incentivá-lo e alavancá-lo ao sucesso.
Quando Scott entrou em nossa garagem no dia de sua chegada, Léory o recebeu com um abraço e o apresentou a mim. Ele era um estranho. Aquele estranho se tornou um amigo e depois um parente. Scott se casou com nossa neta e é pai de nosso primeiro bisneto. Mal sabíamos que estávamos orientando o futuro marido de nossa neta. Sou tão grata por havermos aberto nosso coração a ele. Servir os outros é um valor da família. Como já mencionei, colocar um prato a mais na mesa em minha infância não era incomum, nem no lar que Léory e eu formamos. Nossos filhos mal se lembram de jantares em família só com nós 4. Quase sempre tínhamos um prato a mais na mesa para um convidado. Criei o hábito de fazer mais comida do que o necessário para minha família. Dessa forma, alguém poderia comer conosco sem ser necessário avisar com antecedência. Meu marido ama as pessoas e gosta de trazer gente para casa com ele. Uma vez que a demonstração de hospitalidade era comum na casa de meus pais, achei fácil criar esse tipo de ambiente para Léory. Um aspecto distintivo da eficácia pastoral de Léory é que ele constrói relacionamentos individuais e capacita as pessoas para uma vida melhor, convidando-as para entrar em nossa vida a fim de ver como uma família cristã interage. Ele é modelo de um cristianismo verdadeiro para as pessoas de forma muito real. Embora nossas igrejas tenham crescido bastante, Léory nunca parou de chamar convidados para nosso lar. Dezenas de pessoas já moraram conosco e centenas passaram vários dias em quase 50 anos de casamento. É por isso que eu achei tão fácil e natural criar a mansão de mentoria e convidar 8 mulheres para passar 4 dias comigo, a fim de aprenderem como transformar o lar num santuário de amor e num refúgio de paz. Com frequência, outros me dizem: não é difícil? Dá tanto trabalho preparar comida para 8 mulheres 3 vezes por dia durante 4 dias. Isso me parece fatigante. Como você consegue? Para mim, a mentoria não é um programa que criei, mas sim um estilo de vida de hospitalidade, convidando outras pessoas a entrar em minha vida. O prato a mais enriquece nossa vida. Enquanto me preparava para ministrar uma conferência, estava em busca de uma história pessoal para ilustrar a ideia principal. Eu falaria sobre a importância de construir memórias para que as gerações futuras possam conhecer a bondade de Deus em nossa vida. Decidi ligar para nosso filho, Aaron, e fazer uma pergunta. Aaron é muito comunicativo, pensa rápido e responde com facilidade. Pergunta sobre quase qualquer assunto. Achei que essa seria uma solução ágil e simples para a minha necessidade de uma história pessoal enquanto dava os toques finais em minha apresentação. Eu já tinha em mente a resposta que gostaria que ele me desse. Tinha certeza de que Aaron diria exatamente algo que provaria meu argumento. Perguntei: Aaron, o que mais impactou sua vida enquanto crescia em nosso lar? Tinha certeza de que ele falaria nas refeições elaboradas que eu preparava em feriados ou nos pratos prediletos que eu cozinhava para ele, mas não foi nada disso. Sem hesitar, Aaron disse:
Ah, isso é fácil, mãe. Foram as pessoas que recebemos em nosso lar. Ele prosseguiu falando das pessoas de quem se lembrava. Os estranhos se tornaram amigos dele. Você e papai convidavam ex-presidiários e missionários, cientistas e pregadores, pessoas de todas as raças e grupos étnicos. Algumas eram mais simples e outras muito sofisticadas. A diversidade de pessoas que vocês recebiam em casa causou grande impressão em mim. Cada uma delas contando sua história ao redor da mesa. Aprendi lições das quais nunca me esquecerei. É verdade, as pessoas únicas que comeram à nossa mesa enriqueceram nossa vida de muitas formas. Jesus disse que, quando colocamos um prato extra para o menor dentre esses, é como se ele mesmo se assentasse conosco. Mateus 25:40. A presença de Jesus abençoou nossos convidados e moldou os valores de nossos filhos. Essencial para a liderança bíblica. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo instrui o jovem pastor acerca das qualificações necessárias para um bispo ou supervisor na igreja. A hospitalidade é citada junto com outras características muito valorizadas. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 1 Timóteo 3, 2 e 3. Quando nos casamos, Léo já era ministro em tempo integral. Eu sabia que hospitalidade era algo que ele deveria praticar para não desqualificá-lo a ser líder da igreja. Compreendia que poderia atrapalhar a eficácia de seu ministério caso me recusasse a estar preparada para levar pessoas para nosso lar a qualquer momento. Por isso, separei uma prateleira em nossa despensa, com alimentos preparados a fim de poder fazer refeições rápidas para visitas inesperadas. Eles ficavam reservados para a emergência e não eram usados nos cardápios do dia a dia. Por exemplo, embora eu tivesse o costume de preparar meu próprio molho para massas, em nossa despensa sempre havia molho de tomate pronto. Eu sempre estocava sopas, pó para pudim, mistura pronta para brownie e bolo e assim por diante. Demonstrar hospitalidade não é o mesmo que receber pessoas em casa. Receber pessoas em casa é convidar visitas para se mostrar, exibindo como você cozinha bem e como é linda a porcelana que ganhou de herança da família. É mais do que jantar e assistir a um filme. Em vez disso, a hospitalidade é uma atitude de coração. É transformar estranhos em amigos. Sua atitude deve refletir o desejo sincero de aquecer o coração e renovar o espírito daqueles que se servem. Em seu prato, há mais, seja ele de plástico, papel ou porcelana fina. Tal atitude se demonstra em tudo que você faz e diz enquanto seus convidados estão presentes, dispensando-lhes atenção total. Conversa agradável. As conversas com seus convidados devem ser positivas e edificantes. O apóstolo Paulo instrui: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal,
para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Não consigo pensar em nada mais triste do que uma pessoa negativa, reclamadora e rabugenta. Durante anos, enquanto lia essa passagem, pensava que se referia a não reclamar por ter convidado alguém para ir à sua casa. Então pensava, por que eu convidaria pessoas para vir a meu lar e depois reclamaria por tê-las aqui? Isso não faz o menor sentido. Então percebi que o texto está nos orientando quanto ao tipo de conversa que devemos planejar quando convidamos outros para a nossa mesa. Trata-se de uma oportunidade para edificar e fortalecer as pessoas. Desde que são recebidas à porta, nosso falar deve começar a temperar a noite, como se toda a experiência fosse uma refeição em si. Gosto de pensar no diálogo antes do jantar como um aperitivo, o início do rumo da conversa, que será servida aos seus convidados enquanto eles estiverem com vocês. A Bíblia nos lembra de que quando estamos com pessoas de fora, gente que não faz parte da nossa família, nem do grupo de amigos íntimos, devemos aproveitar esses momentos e maximizar nossa oportunidade de fazê-las sentirem-se especiais. Efésios 4:29 orienta: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A conversa agradável, temperada com graça, nos leva a escolher as palavras com sabedoria e só dizer coisas que despertam o melhor nas pessoas com quem estamos falando. Estender graça com as palavras pode ser o mesmo que fazer um favor não merecido. Dizer palavras de cortesia às pessoas descorteses. É assim que a graça funciona. Você tem o poder e a posição, ao servir seus convidados, de melhorar a autoimagem e a confiança deles. As Escrituras nos instruem a buscar dons com dedicação para edificar e confortar os outros. Em 1 Coríntios 12:31. Quando fazemos isso, algo profundo e sobrenatural acontece no coração dos convidados. Podemos prever o que ocorrerá na vida deles: esperança, felicidade, amor e paz. Tudo isso pode acontecer quando colocamos um prato a mais e escolhemos nos concentrar na bênção daqueles que compartilham a mesa conosco. Nossa experiência de jantar aos domingos. Inerente à prática da hospitalidade, encontra-se a demonstração de um valor pessoal, o valor do serviço. Como praticávamos esse valor no lar, nossos filhos e netos são envolvidos em servir os outros. O caráter deles foi moldado enquanto participavam do preparo do nosso jantar aos domingos. Os domingos eram dias agitados em nossa casa. Como Léury era pastor titular em tempo integral, chegávamos à igreja antes de todos. Nos primeiros anos de nosso ministério, nós dois éramos professores da escola dominical. Léury dirigia o louvor, eu tocava órgão. Nós ensaiávamos o coral e ele pregava. Depois,
Voltávamos à igreja para o culto da noite. Não era uma mera repetição do que ocorria pela manhã, mas tratava-se de um momento único de adoração, no qual Léury pregava outro sermão, 2 mensagens todos os domingos. Pessoas que iam a outras igrejas nos domingos de manhã frequentavam nossos cultos à noite. Nosso templo ficava lotado, com mais de 1.000 pessoas. Era nesse culto que cantava nosso coral de jovens, com 100 vozes. Quando eles cantavam, parecia que o teto ia se erguer. Seu louvor era glorioso. Quando o culto terminava, era tarde e as crianças precisavam dormir, pois teriam aula no dia seguinte. Com essa agenda, pode parecer que nosso jantar de domingo se perderia em meio às responsabilidades do dia. É provável que eu tivesse uma boa justificativa para me considerar ocupada demais para preparar uma refeição e jantar em casa. Entretanto, sou muito feliz por não ter pensado assim e privado minha família das lembranças eternas daquilo que presenciamos durante os jantares de domingo. O jantar de domingo precisava ser preparado no sábado. Os sábados eram dias muito importantes de preparação para a nossa família. Depois de tomar café da manhã, à mesa, toda a família, inclusive os hóspedes que moravam conosco, trabalhava em conjunto preparando a casa para o final de semana. Os homens aspiravam o carpete e cortavam a grama, enquanto as mulheres lavavam roupa, trocavam os lençóis, tiravam pó dos móveis, aprontavam a roupa do dia seguinte, arrumavam a mesa e iniciavam os preparativos para o jantar do dia seguinte. Todos organizavam o próprio quarto e guardavam roupas que estavam fora de lugar. Eu me certificava de limpar os banheiros e deixá-los em ordem para os convidados. Transforme sua mesa num lugar de cooperação. Antes da refeição, as responsabilidades do preparo devem ser distribuídas antes da refeição. Todos devem esperar a mãe se sentar antes de fazer a oração. Durante a refeição, o pai pode dar início à conversa se estiver em casa, enquanto a mãe e os filhos mais velhos se servem. Após a refeição, ninguém deve receber a tarefa de tirar a mesa sozinho. É responsabilidade de cada um tirar o próprio prato até a mesa ficar limpa. Eu tornava a limpeza da casa divertida para todos, assim como minha mãe fizera comigo. Inventávamos brincadeira dividindo os cômodos e competindo para ver quem conseguia terminar primeiro. Ajudávamos uns aos outros e sempre havia uma recompensa no final da manhã. Sei que parece que trabalhávamos o dia inteiro, mas não era assim. Quando todos ajudam, a casa fica pronta rápido. O jantar de domingo em casa era uma tradição que eu peguei tanto de minha família quanto da de Léury. Muito planejamento, tempo e energia eram dedicados para tornar a refeição especial. Eu costumava servir o jantar na copa. Eu usava minhas melhores louças. Era a grande refeição do dia. No fim da tarde, esquentávamos o almoço ou comíamos um lanche. Era raro jantarmos só nós, 4 no domingo. Léury e eu tínhamos o costume de encher a mesa. A lista de convidados incluía amigos íntimos,
assim como pessoas que não conhecíamos muito bem. Na igreja, eu examinava a congregação e convidava alguém que talvez nunca tivesse sido honrado com o convite de jantar na casa do pastor. Além de enriquecermos a vida dessas pessoas, elas também enriqueciam a nossa. Por que eles não saem da mesa? Não faz muito tempo, uma mulher adorável chamada Sherry participou de um curso intensivo de mentoria para o lar na mansão. Antes de chegar lá, ela estava cansada e esgotada. Havia perdido o entusiasmo. A ida à mansão fora organizada por sua família como presente de aniversário. Portanto, ela não fazia ideia do que esperar. Durante os 4 dias que passamos juntas, Sherry ficou muito emocionada. Pedi a ele que me contasse o que estava acontecendo e ela partilhou comigo uma bela história de sacrifício e recompensa por estender hospitalidade aos outros. Meu esposo e eu trabalhamos como autônomos, fazendo colheitas por empreitada há 12 anos. A maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Possuímos grandes máquinas chamadas colheitadeiras, necessárias para ceifar as plantações de grãos. Alguns fazendeiros possuem 1 ou 2 colheitadeiras para ceifar suas plantações. Outros contratam a colheita por empreitada para fazer o serviço por eles. Meu marido e eu possuímos várias máquinas, caminhões e containers para armazenar os grãos e providenciamos os trabalhadores para entrar nos campos e colher a plantação rapidamente. Voltamos às mesmas fazendas anos após anos, mas é um trabalho sazonal. Começamos em maio e terminamos em novembro. Como não podemos oferecer serviço o ano inteiro, cada temporada começa com novos funcionários. Muitos homens vão e vêm. Homens dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e até da África do Sul. Viajamos de um estado para o outro, moramos em trailers, trabalhamos todos os dias que o clima permite e fornecemos todas as refeições. 3 por dia, 7 dias por semana. Essas pessoas tornam uma família. As horas de trabalho são exaustivas e já passamos meses sem folgar. Então, é fácil entrar num processo de estafa. É nesse ponto que as colheitas por empreitada e a mansão de mentoria se aliam. Dave falou sobre o princípio da mesa e eu chorei o tempo inteiro. Um dos comentários que meu marido e eu já fizemos muitas vezes a respeito dos trabalhadores que viajam conosco é: porque eles não saem da mesa? Todos estamos exaustos. O jantar aconteceu às vezes à meia-noite ou 1 da manhã, mas lá se encontram eles reunidos à mesa, comendo, rindo, contando histórias sobre o dia. Demorando-se. Preciso admitir que em algumas ocasiões isso foi uma fonte de grande irritação para mim. Eu pensava, por que eles não voltam para os trailers? Já não passaram o dia inteiro juntos? Que chateação! É por isso que chorei. Eu sabia que esses homens eram um ministério, mas tive uma atitude
tão negativa em certos momentos. Eles não sabiam de nada. Eu mantinha um sorriso no rosto, procurava preparar boas refeições e interagir com gentileza. Sempre tentei ser uma boa anfitriã. Os trabalhadores apreciavam tanto. Por vezes os elogios eram efusivos. Eles pediam à família que me enviasse presentes de sua terra natal, como livros de culinária, panos de pratos, jogos americanos, com fotos e paisagens da região e receitas favoritas. Já ganhei bijuterias feitas de conchas, meias dos times preferidos de cada um, estatuetas, cartões e todo tipo de expressão de agradecimento. Como pude ser tão cega quanto à importância de meu trabalho? Já ouvi muitas histórias de partir do coração contadas por esses homens, a maioria deles na casa dos 20 anos. Um rápido comentário sobre ser deixado no carro a noite inteira quando criança, enquanto o pai estava no bar. Um acontecimento comum, em que o menino recebia uma coca e um pacote de salgadinho e permanecia dentro do automóvel por horas. Há também comentários de uns para os outros sobre como lidaram com o divórcio dos pais. Quando reflito sobre algumas das coisas que aqueles homens compartilham, percebo como nossa mesa é profunda. Quantas fotos temos de aniversário que tentamos fazer porque eles ficam tão distantes de casa e da família. Mas a verdade é que eu já estava cansada de fazer tudo isso. Desenvolvi uma atitude negativa, pensava. Estou cansada de tanto trabalhar. Fiquei pensando no jovem que deixou o trabalho de uma hora para outra este ano. Ele é da Nova Zelândia e tem pouco mais de 20 anos. O rapaz bebia e estava se envolvendo em problemas. Esses foram os boatos que ouvimos depois. Ele bateu a porta do meu trailer e disse que estava esperando um táxi para levá-lo ao aeroporto. Deu-me um abraço. Seus olhos se encheram de lágrimas. E disse que eu era a pessoa mais bondosa que ele já conhecera. Como assim? Pensei. Ele mal me conhecia. Não havíamos interagido muito. Eu só cozinhara para ele durante os 3 meses anteriores. Eu o via junto com cerca de outras 20 pessoas na hora das refeições. O que o fez achar que eu era tão bondosa? Seria uma presença além da minha? Alguém que ele não conhecia? Não conseguia identificar, mas sentia. Alguém que o aceitava e o amava. O pão da presença, o próprio Jesus Cristo. Nunca verbalizei isso, mas eu costumava pensar que fora rebaixada na vida. Eu havia sido uma profissional dos 20 aos 30 anos. Trabalhei numa empresa de contabilidade do setor petrolífero para uma grande companhia de petróleo na Califórnia. Meu marido trabalhava em outra petrolífera e foi transferido para o Kansas. Por causa da transferência, voltei para a faculdade e me tornei enfermeira. Foi essa profissão que deixei para ajudar meu marido a fazer o que ele ama. Colheitas por empreitada.
Agora minha função é auxiliar meu esposo. Sempre trabalhei para ajudá-lo, sem me dar conta da importância do meu papel. Foi isso que Deus me revelou durante o ensino do princípio da mesa. Pretendo me esforçar para lembrar que eu cozinho para Jesus e sempre o convidarei para participar da mesa. Experientes iguais bebês. A boa hospitalidade inclui planejamento e preparo, assim como espontaneidade. De qualquer modo, esteja de prontidão para dizer: estou feliz por ter você aqui. A hospitalidade generosa era um valor estimado na Igreja do Novo Testamento. Trata-se de uma qualidade listada entre as características essenciais para os bispos e para as viúvas que seriam sustentadas pela Igreja. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem-sucedida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, recorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. 1 Timóteo 5, versículo 9 e 10. 3 das qualidades citadas inclui atos de bondade e serviço, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos e socorrer os atribulados. A dedicação a todo tipo de boa obra significa que é preciso trabalhar para se doar aos outros de maneira transformadora para a vida deles. Uma ótima fórmula para criar uma lista de convidados é incluir pessoas com quem você pode aprender. Experientes. Pessoas que se encontram numa fase da vida semelhante à sua, iguais, e pessoas que podem aprender com você, bebês. Esse tipo de grupo sempre interage bem. Tem muito a conversar e a contribuir uns com os outros. A vida de todos é enriquecida quando a festa termina. É muito importante se lembrar das pessoas mais velhas e incluí-las. Elas se sentem valorizadas. A hospitalidade não serve apenas para seu prazer pessoal, mas o prato extra se destina a criar prazer para os outros desfrutarem. Convide os amigos de seu filho da vizinhança. A cultura atual, com tantas famílias separadas pelo divórcio, mães que precisam ganhar dinheiro e filhos que ficam em casa sozinhos, se virando por conta própria, proporciona uma ótima oportunidade para você colocar um prato a mais na mesa e convidar os filhos dos vizinhos para ficar e jantar. Eles fazem uma refeição saudável e se inserem numa atmosfera positiva que pode moldar suas escolhas futuras. A experiência que tiveram à mesa conversando e criando vínculos com as outras pessoas pode ser o único momento de afirmação pessoal que essas crianças receberam ao longo do dia. Convide pessoas que não fazem parte de seu círculo de amizades. Morávamos em nossa casa havia 5 anos e nunca tínhamos feito uma festa de Natal para nossos vizinhos. Nessa época do ano, nosso tempo era consumido por atividades na igreja, festas para funcionários e cantatas do coral. Eu não tinha tempo para planejar uma festa de Natal para os vizinhos e outra para a nossa equipe de colaboradores.
Criamos o costume de dar um jantar de agradecimento aos colaboradores da igreja em nossa casa na época de Natal. Naquele ano em especial, Larry e eu explicamos para a equipe que não daríamos uma festa para eles. Em vez disso, queríamos demonstrar hospitalidade aos nossos vizinhos. Distribuir convites de porta em porta, chamando para uma festa de sobremesas natalinas, na qual os convidados poderiam entrar e sair na hora que quisessem. Fiz várias sobremesas e montei uma mesa de café. Tudo estava arranjado, de forma criativa e decorada. Logo as pessoas começaram a chegar, muito mais do que estavam esperando. Elas chegavam, mas não iam embora. Todos estavam se divertindo. Risos e conversas enchiam os ambientes, junto com o concerto de músicas natalinas, tocadas ao piano por Larry. Alguns dos convidados participavam do coral sinfônico. Então, para nossa surpresa, começaram a acompanhar o instrumento. Outros, que mal conseguiam manter a afinação, se uniram a eles, criando uma sonoridade cômica. Vários pratos a mais foram usados naquela noite. A presença de Deus estava em nosso meio. Nosso lar se encheu de amor, sua paz e alegria. Nossos vizinhos estabeleceram uma conexão e continuaram a se reunir ano após ano. O coração de todos foi aquecido e revigorado. Todos nós assentamos à mesa? Não, mas o pão da presença encheu o ar, enquanto comíamos sobremesa juntos. Invente a própria festa. Você mora só? Planeje convidar alguém para se sentar à sua mesa, no mínimo uma vez por semana. Pode ser sua sexta-noite de entretenimento. Coloque um prato a mais e faça o dia de alguém feliz. Depois do jantar, brinquem de um jogo, assistam a um filme, vejam um álbum de fotos ou contem sua história. Que maneira maravilhosa de levar alegria a outra pessoa. E nas noites em que estiver em casa sozinha, saiba que, na verdade, você não se encontra só. Arrume a sua mesa e tenha certeza de que o pão da presença, seu rico marido judeu, está bem ali com você. Todos têm um prato extra. E muitas pessoas se sentiriam honradas de receber um convite para jantar nele. Comece a fazer sua lista de convidados e de compras hoje. Reflexões à mesa. 1. Defina hospitalidade de acordo com a definição grega apresentada neste capítulo. 2. Que exemplo Jesus deu para seus discípulos na última ceia? 3. Quem é o mais valorizado? Aquele que serve ou aquele que é servido? 4. O que significa ter um falar sempre agradável? Dê um exemplo. 5. Recorde uma história pessoal de uma ocasião em que sua vida foi impactada porque alguém colocou um prato a mais para você. Conclusão. A experiência da mesa é a fusão da minha experiência de vida, paixão e pesquisa atual. Tenho a convicção de que algo que transcende nosso entendimento acontece na alma humana quando comemos juntos. Neste livro, aliei conhecimento científico com insights bíblicos para mostrar a você a transformação que experimentamos quando fazemos refeições juntos. Imagino
que possa haver diferenças em nossas interpretações teológicas. Este livro não tem a intenção de ser um comentário bíblico. Minhas esperanças, porém, é que você tenha adquirido uma nova convicção que a leve a se reunir regularmente à mesa com as pessoas com quem você deseja estabelecer conexão. Cada alma humana tem sutilezas únicas. Cada um de nós foi formado de maneira singular no ventre materno. Nossa personalidade varia, assim como o formato do corpo. Somos diferentes em todos os aspectos. Nem todos os homens são iguais e o mesmo se pode dizer das mulheres. Não temos os mesmos números de fios de cabelo na cabeça. Contudo, há uma coisa que todos compartilhamos: a necessidade de criar vínculos. Fomos criados de maneira única e maravilhosa. Como meu marido costuma dizer, eu sou extraordinário e você é incrível. Séculos de pesquisa continuam a revelar o valor profundo do vínculo e ajudar a esclarecer a compreensão crescente das emoções humanas. Uma década recente de estudo mostra os resultados de comer juntos numa atmosfera positiva e edificante no desenvolvimento da confiança pessoal e na operação de milagres no coração humano, estabilizando as emoções e criando vínculos. Creio no desejo de Deus de se conectar com sua criação. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Como vimos neste livro, jantar com alguém é se conectar com essa pessoa. Em outras palavras, Deus está dizendo que quer criar um vínculo com você. A experiência da mesa com seu cônjuge, seus familiares, amigos e colegas, até mesmo com seus inimigos, tem potencial para começar a unir os corações humanos de maneira inovadora e profunda, criando uma conexão espiritual, um vínculo que as circunstâncias da vida não são capazes de destruir. Durante as refeições, corações feridos se curam, corações tristes se alegram, corações deprimidos adquirem uma nova visão e corações divididos encontram paz. A experiência da mesa revela o potencial secreto dentro de cada pessoa para expandir o caráter e a conexão por causa da presença em nosso meio enquanto comemos. O pão da presença, a obra sobrenatural de Deus, realizando aquilo que somos incapazes de alcançar sozinhos. A experiência da mesa une os relacionamentos humanos, face a face. Nossos corações se conectam. Meu desejo é incentivá-la a arrumar sua mesa num ato de fé, pois a presença sobrenatural e redentora daquele que se encontra com você ali cuidará do resto. E assim finalizamos esse livro maravilhoso, A Experiência da Mesa. O Senhor quer honrar a sua casa. Sua casa é uma extensão do reino. É onde começa a igreja. Gratidão a todos e continue plantando essa semente, porque esse é o propósito da semente. Vamos semear, vamos plantar. Beijo no coração de todos, gratidão.